Bora nação! Mais um vídeo aqui no canal Mengão Mídia! Mas antes de começarmos, eu venho fazer um pedido. A todos que estão assistindo os nossos vídeos, por favor, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Dá aquela força pra gente. Os vídeos estão tendo muitas visualizações, mas as inscrições ainda estão baixas. Então, eu peço pra vocês, dá aquela forcinha aqui pra gente no canal. Voltando ao assunto, vídeo de hoje. Mauro César Pereira falando a respeito do Mengão ontem na vitória de 3-1 sobre o Volta Redonda. Vamos analisar o ponto de vista de Mauro César do jogo de ontem. E o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-1. Mauro César Pereira, foi um jogo, o primeiro tempo bem ruim do Flamengo, né? Ele fez o que se esperava de tentar ali colocar o Vidal junto com o Gerson e Thiago Maia. Não funcionou nesse jogo, né? Por enquanto. Mas você acha que ele vai seguir insistindo? E outra, quando ele colocou ali o Everton Ribeiro, deu uma soltada no time. E ele mesmo deixou claro, o Everton Ribeiro não é reserva. Eu não sei qual é o time titular. Agora, o que falar do Flamengo de ontem e desse experimento com ali os três volantes, que você falou que não são três volantes, né? Porque aí adianta... O que me deixa, assim, estarrecido é que eu vejo, especialmente coleguinhas que são ligados aí à cobertura do Corinthians, né? Tratando como se fosse Amaral. Lembra do Amaralzinho? Não o Amaral, daquele Amaral que jogou com o Vampeta, com o pessoal. O Amaral, aquele do Flamengo, 2013. Ah, lembro. O volante. Que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Isso. Sim. Parece que é Amaral, Márcio Araújo e Jailton. Eram três volantes limitados, o Flamengo teve aí em tempos não muito distantes, né? Reunidos. Não, estamos falando do Thiago Maia, que é um bom jogador. Ele é um volante, mas é um volante de bons recursos. Está muito mal, mas ele é um bom jogador. O Vidal, não preciso ficar detalhando quem é o Vidal. E o outro é o Gerson, pô. Que foi meia. Peraí, tratar esses três caras como se fosse, o cara botou três volantes, não, ele botou um time defensivo, não. Eu sempre cito o exemplo do meio-campo do Klopp, campeão europeu. Fabinho, o Hinaldo e Henderson. Marca, desarma, joga. Exato. E os laterais avançando absurdamente, né? O Arnold e o Robertson, e os três malucos da frente ali, Salah, Mané e Firmino, demônios ali, aterrorizando as defesas adversárias. Ele depois explicou que ele tentou proteger um pouco mais a defesa, porque o time está tomando muitos gols, né? Acabou que o time também tomou um gol novamente, transição defensiva péssima do Flamengo, na jogada do gol do Volta Redonda, que já tinha ameaçado em algumas oportunidades. E aí o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, a atuação dele contra o Al-Ahly foi uma coisa constrangedora, inclusive, ele vem no segundo tempo e joga melhor. Mas quanto tempo jogou o Everton Ribeiro? Jogou 45 minutos. Se você põe ele de saída, ele vai ter o mesmo desempenho? Quando você começa o jogo com o adversário mais inteiro, num outro cenário, ele teria o rendimento no segundo tempo, quando o Volta Redonda já está mais desgastado, porque só se defendia praticamente e tentava contra-atacar. Se ele começasse jogando... Então, assim, eu acho que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. Ele, como ele falou, isso é óbvio. Falei aqui ontem, não vão colocar uma foto do Everton Ribeiro na porta do CT com aquele risco vermelho em cima, assim, proibida a entrada. Não, ele é jogador do clube, ele ficou fora de um jogo no banco para que fosse feito um teste. Se ele não testar contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai testar contra quem? Contra o Del Valle na Recopa? No Brasileirão? Não, ele tem que fazer agora. Mas assim, se não testa, não testa. Ih, tem medo dos jogadores. Ih, não tira o Gabigol. Ih, não sei o que lá. Aí quando testa, não, o cara não pode sair. Por que não pode sair do time? Sai, entra no time, isso é a coisa mais normal do mundo. É o que eu falei, a visão anos 70, ela ainda impera demais aqui no futebol brasileiro, em parte na mídia e da torcida. Quando eu falo da visão dos anos 70, é lembrar de uma época que você jogava o Campeonato Paulista, o Carioca, que levava 6 meses, depois entrava o Brasileiro. Vocês acham que hoje não pode mais ter um time titular? Não tinha a Copa do Brasil, a Libertadores não era prioridade de ninguém ligava para a Libertadores. Isso é verdade. Você pega os públicos dos brasileiros na Libertadores dos anos 70, jogos com 7 mil pessoas, não se ligar. É incrível isso, falar isso. Tem gente que não sabe disso. Nos anos 70, o que valia era o Campeonato Estadual, que levava metade do ano, e o Brasileirão, que estava começando. Talvez por isso que os uruguaios tinham mais títulos, né? Exato, era outra realidade. Um dos maiores títulos da história do Corinthians é o Campeonato Paulista de 77. E era mesmo, importante pra caramba naquela época, não ganhava 23 anos, e era muito relevante. Valia tanto quanto ganhar um brasileiro hoje. Aquilo é uma página histórica do clube. E tantos outros estaduais importantes. Então, mudou. Tem muito jogo, calendário é diferente, tem mais viagens. Hoje você faz um jogo contra o Fortaleza, é carne de pescoço. Como é que era jogar contra o Fortaleza? Não jogava com o Fortaleza, a não ser que caísse na Taça Brasil, nos anos 60. O Brasileirão começa para valer como Campeonato Brasileiro em 71. Então, é preciso entender tudo isso. E as pessoas estão ainda pensando como se fosse naquela época. Ele ontem testou, o primeiro tempo foi muito ruim, péssimo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse muito bom também, porque eu acho que um time não vai sair do estágio horroroso em que se encontrava ou que se encontra e mudar em um jogo,
Segundo tempo melhorou, acho que os jogadores ontem foram mais interessados, mais empenhados, segundo tempo desarmando mais, brigando mais pela bola, buscando o gol, tentando encontrar soluções, tanto que o Volta Redonda toma virada porque ele não aguenta. Era muita pressão o tempo todo, o Flamengo atacando, e eles tentaram sustentar a vantagem, tentaram sustentar o empate, queriam um pontinho, e tomaram a virada, né? O Gabigol perdeu o primeiro pênalti dele pelo Flamengo com o goleiro defendendo a bola, porque até então tinha sido ou para fora ou na trave, né? Acho que é o quinto que ele perde pelo Flamengo, mas ele tem um índice muito bom de aproveitamento. Achei até que ele foi meio displicente. Não foi pênalti, na minha opinião. Acho que aquilo ali foi uma disputa por espaço. Ele tem um safadão e já se joga, levanta o braço. E o Bandeira, que coisa horrorosa, chama o árbitro e fala, olha, houve pênalti. O árbitro foi lá e bancou, confiou no Bandeira, né? E dá pra tirar alguma conclusão, Mauro, dos testes dele de ontem? Assim, achei que no segundo tempo o time melhorou. Eu acho que é bom ele ter essa opção. Não é por um jogo a meio tempo que você vai ver isso. O Gerson sentiu uma lesão, saiu, né? E aí entrou o Everton Ribeiro. Mas eu acho que ele ter essa opção de jogar, ora o Vidal, ora o Everton, mudando um pouco a formação do time, pode ser importante, porque esses caras não vão aguentar jogar todo o jogo. O Everton vai fazer 34 anos. O Vidal já tem 35, não é isso? O Vidal é 36. Faz agora, faz 36 agora. Então, essa semana agora, em março. Somando a idade dos dois, dá setentinha. Quer dizer, os caras já estão aí numa idade que não vão aguentar esse pique da remada jogando todos os jogos. Então ele tem que ir buscando soluções. E faz ontem, 36 em maio. Claramente ontem ele jogou também para ter o resultado, porque você vê que ele não poupou muitos jogadores. Ele só fez uma troca de um jogador que vinha muito mal. O Everton Ribeiro vinha muito mal. Por quê? Porque ele precisava vencer. Ele sabia que precisava vencer. Agora, contra o Resende no final de semana, vai meter um time reserva, vai fazer mais observações. O Cebolinha entrou no jogo, errou. Você vê que o Cebolinha fica tentando jogada individual para mostrar alguma coisa, né? Ele tenta passar no meio de dois, quando não dá. É claro isso. Num lugar apertado que é para trocar bola. Sabe que não vai passar ali. Não, o homem de raio-x, pô, aí fica tentando passar, não consegue. Aí ele dá assistência pro gol do Pedro, né? E o Gabriel de novo, né? O Gabriel perde o pênalti, mas ele faz os 2 gols, ele comemora os gols. Rascaeta no segundo tempo jogou bem. Mas errando muito passe. Mas os dois passes, quando ele acerta, é decisivo. Exato. Esse lance do Cebolinha aqui, ele que faz a jogada. Agora, assim, lógico, o Rascaeta, quando ele acerta, vê tudo também, né? Mas ele erra muito. O cardápio todo. Ele está errando muito passe, porque a fase não é boa, entendeu? Inclusive está errando o passe que gera um ataque do adversário. Ontem teve uma jogada que quase foi gol do Volta Redonda, um passe que ele errou. No gol do Volta Redonda, também ele estava na jogada. E o gol do Awali, o segundo, começa com um erro de passe dele no ataque. Ele um passe até meio assim, displicente, aquele que dá meio com nojo na bola, assim. Ele erra, os caras armam o ataque e fizeram o segundo gol. Mas ele bota a bola pro Gabigol fazer o segundo gol, uma bola sensacional, por cima. A qualidade dele não se discute, mas a fase não é boa. Quando a fase não é boa, um cara de alto nível erra jogadas que não erraria e isso acaba tendo consequências, efeitos colaterais. Então, acho que assim, ele está tendo cuidados que o Paulo Souza não teve com o elenco. Me parece que os caras correram bastante. Eu vi um time de segundo tempo muito mais empenhado do que naquela vergonha do final do primeiro tempo lá no Marrocos contra o Al-Ahly sábado. Porque foi uma coisa constrangedora. E eu acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Souza não teve. O Paulo Souza bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Vai mudar aqui e tal, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado, que a escalação desses 3 homens no meio campo, pode até chamar de volante, chame como quiser, não significa uma preocupação defensiva. Pelo contrário, são jogadores técnicos que têm bom passe, que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema E ele mudou muito o time no segundo tempo, soltou para tentar ganhar o jogo. Né? Agora, o caso do Cebolinha, eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem, assim, teve uma hora que até meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar a atenção da torcida e da imprensa, para mostrar, olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passe para gol ali, que é um jogador que não tem sequência de jogo. Mas para ele jogar, tem que mexer no tal do quarteto. E esse quarteto parece uma coisa assim, sabe? Intocável. Não pode sair um, pode sair o outro, pode voltar. Quem não pode sair nunca, a não ser que precisa ser preservado, é o Gabriel. Até o Pedro tá atrás dele na fila. O Gabriel não pode ser de jeito nenhum. Nação. Mauro César Pereira dando a letra a respeito do jogo de ontem. Fez sua análise, né? Claro. Mas o que você achou dessa análise do Mauro? Eu particularmente acho que mexer às vezes no quarteto pode sim ser uma opção, principalmente agora no início da temporada, onde os jogadores não estão totalmente bem fisicamente e tecnicamente. Mas é aquela coisa, o Everton Ribeiro ontem, por exemplo, não iniciou o jogo. Quem entrou jogando foi bem? Não. Thiago Maia e Gerson não foram bem.
Vidal foi bem, achei que Vidal correu bastante, mas Thiago Maia e Gerson não estão bem fisicamente e nem tecnicamente. E outra coisa que me incomodou bastante foi o seguinte, como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Existe algum outro primeiro volante no Flamengo físico? Não, não existe. É só o Thiago Maia e olhe lá, o Pulgar é mais técnico, é mais na linha do Arão, então fica complicado. Vamos analisar, né? Vamos esperar para ver o que o Vitor Pereira vai trazer pra gente. No próximo jogo já é um time misto, vai jogar alguns jogadores que não estão com horas de jogo em dia, né? Como ele disse ontem na coletiva. Vamos aguardar. A gente, como torcedor, tem que torcer sempre para o melhor, independente do gosto da gente, né? A gente torce em comum pelo Flamengo, o gosto fica para depois. Enfim, galera, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem muito mais vídeo aqui no seu canal Mengão Mídia. Peço para vocês darem aquele like, compartilhar e, se possível, se inscreve, por favor. Saudações rubro-negras, fui!